Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra codificada da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e o nome da obra, o Livro dos Espíritos. Hoje vamos entrar nos prolegômenos, que é a parte que vem a seguir da introdução, que tem 17 itens, e que já terminamos. A introdução, porque prolegômenos é uma introdução também, mas assim, como assim? Então tem duas introduções, e para não botar o mesmo nome, botou prolegômenos? Vejamos, são duas introduções diferentes. A primeira introdução, com os 17 itens, é a introdução à doutrina espírita. Ok? Introdução à doutrina espírita. Então, nós vimos o resumo, as objeções, feitas, as explicações, tudo, nos 17 itens da introdução. Agora, nos prolegômenos, nós vamos ver a introdução da obra, do livro, porque a doutrina espírita não se resume ao Livro dos Espíritos. Então, nós vamos ver nos prolegômenos a introdução a esta obra aqui. Nos prolegômenos, nós temos um desenho, que também foram os espíritos que trouxeram, que é este aqui. Opa, dá para ver? Que é uma vinha. Temos aqui o ramo de uma vinha com o seu... Tem um nome especial para isso aqui, a gavinha, não é? Porque a videira, ela é uma trepadeira, não é? Então, nós temos aqui são gavinhas, agora não estou em dúvida do nome desta plantinha, que se prende como aonde quer, seja como se diz, no suporte, na parede, né? Ela vai subindo, tá? É uma trepadeira. E aqui temos as folhas e um cacho de uvas. Isso aqui faz uma referência a Jesus, não é? Vamos ver. Essa é a imagem que os espíritos colocaram na introdução do livro, nos prolegômenos. Então, vejamos lá o que Kardec nos diz. Fenômenos que escapam às leis da ciência vulgar manifestam-se por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente, que é a dos espíritos, não é? Diz a razão que um efeito inteligente, sejam as batidas ou a escrita, então, esse efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada sobre a sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem, ou seja, do ser humano. Assim é que a doutrina dos espíritos foi revelada. A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, foi revelada através dos espíritos, dos seres que já habitaram aqui no plano encarnado entre nós, não é? Claro, não no nosso tempo, atrás. Continua Kardec dizendo: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual encontramos seus vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e patentes para todo o mundo, porque foi uma verdadeira invasão que aconteceu no mundo todo, essas manifestações daquela época.
Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência divina para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, a chegada da doutrina espírita em meados do século XIX já estava dentro vamos dizer assim, da dinâmica da regeneração. É necessário para preparar a humanidade para a regeneração. Então, ficou claro aqui por que aconteceram esses fenômenos de forma intensa na metade do século XIX? Para favorecer o aparecimento da doutrina espírita e criar na humanidade uma curiosidade em se aprofundar nesses fenômenos. E, sendo assim, se aprofundariam de todo o conhecimento que esses fenômenos estavam trazendo. Ele continua dizendo: este livro aqui, não é o Livro dos Espíritos, esta é uma das muitas capas e traduções. Este livro é o repositório de seus ensinos, os ensinos dos Espíritos. Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta de preconceitos do espírito de sistema. Ou seja, um novo paradigma estava sendo trazido. De que o homem não voltava ao pó, de que, mesmo acreditando que a morte não era o fim, que a continuidade não era uma eternidade de inferno ou uma eternidade no céu, né? Quando ainda temos muito nesse processo de purificação a trilhar e a amadurecer e a burilar, não é? A nós mesmos. Nada contém essa filosofia racional, doutrina espírita, nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, dos espíritos, não dos médiuns, não do codificador, dos espíritos. E que não tenha sido por eles examinado. Então, não só eles trazem, mas eles também ajudaram Kardec nessa seleção das mensagens, na elaboração de todo o trabalho da codificação. Kardec não fez o trabalho sozinho, nenhum trabalho no bem é feito de forma solitária. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obras daquele que recebeu a missão de o publicar. Ou seja, está falando dele mesmo, Allan Kardec. Então, ele vai dizer, só a ordem, e ele não mexeu no conteúdo, mas a ordem da sequência, até porque vamos dizer assim, mesmo que ele tenha achado que ele agiu por ele mesmo, é muito interessante, não é? Ele estava tão profundamente ligado aos espíritos que as intuições que ele tinha, de onde vinha? De onde será que vinha? Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas, e a forma de algumas partes da redação constituem obra daquele que recebeu a missão de publicar. Ou assim ele pensava, não é? Parte, com certeza, era dele, mas estava ali sendo também levado, através da intuição, pelos espíritos superiores. Ah, Cristina, como é que você sabe disso? Porque é assim. A obra não era de Kardec. Havia um interesse maior das esferas superiores da Terra, da governadoria, de que a revelação que os espíritos traziam fosse feita exatamente como deveria ser feita. Sendo assim, todos os detalhes precisam ser meticulosamente cuidados.
que diz isso? A razão e o bom senso. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertenceram a nenhuma personagem cuja lembrança a história tenha guardado, ou seja, nos são desconhecidos. Não ficaram marcados nos livros de história. Mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com os que trazem nomes venerandos. Então, era o mesmo grupo, uma mesma falange. Alguns espíritos conhecidos por nós, outros não. Eis os termos em que nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Então, a missão de escrever este livro foi dada pelos espíritos. Não foi ele, vou fazer um livro assim, assim, assim. Não. Os espíritos disseram a Kardec, diz ele aqui, por muitos médiuns. Não foi uma única comunicação. Por muitos médiuns veio a mesma comunicação. Ocupa-te, disseram os espíritos a Kardec nessas mensagens. Ocupa-te com zelo e perseverança no trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Olha só, não é de Kardec. Kardec não é dessa falange de espíritos luminares, mas ele era importantíssimo, importantíssimo. Era vamos dizer assim, um elo sem o qual a corrente não se materializaria aqui. Mas ele era um intermediário, o codificador. Não era o autor da obra. Por isso eles dizem, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, nós os reveremos juntos, o trabalho deste livro. Nós o reveremos juntos, os espíritos e Kardec, a fim de controlar todos os seus detalhes, aquilo que acabamos de dizer, todos os seus detalhes, inclusive o que Kardec acreditava ser dele, porque se são todos, não é? Todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que um de nós já te revelou. Então, já havia sido revelado que o trabalho não seria apenas um livro, não é? Esse foi o primeiro. Depois vieram mais 4. Para isso, ainda temos 12 volumes da Revista Espírita. Mas a Revista Espírita não são obras básicas, ok? Obras básicas são os 5 livros da codificação. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns é o segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o último, a Gênese. Muito bem. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar somente para ti até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, ou seja, esses ensinos que ele vai guardar até segunda ordem, nós te avisaremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porque ia passar por revisão, a mesma coisa da primeira parte. Porás no cabeçalho do livro a cepa. Esse é o nome. A cepa. A cepa. O que é cepa? Essa é a cepa. A cepa. Porás no cabeçalho do livro
a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago, né? O bago, a uvinha. O homem que quintessencia o espírito pelo trabalho, ou seja, purifica, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. O trabalho do corpo quer dizer o nosso trabalho aqui durante a nossa encarnação, porque o corpo não adquire conhecimento, não é? Então, enquanto encarnados, o trabalho que fazemos para adquirir o conhecimento. Não acabou a mensagem ainda vai longe, mas nós vamos concluir por aqui hoje. Amanhã daremos continuidade. É pequeno, temos a mesma quantidade que vimos hoje para amanhã. Então, amanhã retornaremos com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.